Bem-vindos ao podcast Mulheres Seguras, o podcast das mulheres, mas também das famílias. E nessa mesa, 3 mulheres, 3 histórias, uma direção. Eu sou Francilene Vargas, delegada de polícia e treinadora comportamental. E aqui a gente traz mulheres nessa bancada que inspiram, mulheres que têm histórias incríveis e histórias que vale muito a pena ouvir. Bem-vinda! Obrigada! Eu sou Giane Delgado Gomes e hoje nós teremos um assunto muito importante, saúde íntima. Nós receberemos uma fisioterapeuta pélvica que vai abordar sobre endometriose, incontinência urinária e dores crônicas. Nossa. Nós teremos muito vastos assuntos que interessam homens, mulheres, Exatamente. Crianças, jovens, adultos. Enfim, já eu apresento. Sejam todas muito bem-vindas a essa nossa bancada Mulheres Seguras Pod. Eu sou a Aurishi Malavé e, como já vocês sabem, representante, a voz da mulher venezuelana no Brasil. Eu sei que muitas mulheres venezuelanas vão ficar bem pendentes, muito atentas com esse assunto de hoje e com a nossa convidada, né? Sim, sim. Para a nossa bancada de hoje, nós trouxemos a fisioterapeuta pélvica Joquebede Carbonel. Bem-vinda, Jô! Obrigada, meninas. Obrigada. Se apresenta para o nosso público, Então, Jô. é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Vai ser sempre uma honra falar para mulheres, falar para homens, falar para jovens, falar para todas as idades o quanto é importante a saúde íntima. Porque muitas vezes, quando falamos em saúde íntima, relacionamos a um determinado nicho, né? E a verdade, ele abrange muito mais. Eu sou fisioterapeuta pélvica, meu nome é Joquebede Carbonel, como a Gi já tinha falado, e estou aqui para alertar as mulheres, homens, crianças sobre algumas disfunções comuns no nosso dia a dia, que às vezes trazem graves disfunções e problemas de saúde. Jô, então vamos começar já desmistificando algumas coisas. Todas as vezes que alguém fala sobre fisioterapia pélvica, já pensam em pompoarismo ou então incontinência urinária. A pessoa, o profissional de fisioterapia pélvica está ali para ajudar a segurar o xixi. Explica pra gente que não é só isso. Então, o trabalho é muito gente, maior, né? É muito maravilhoso falar, alertar e abrir mais esse leque sobre a área da fisioterapia pélvica. Realmente, hoje, quando se aborda o assunto fisioterapia pélvica, quer que seja por Instagram, ser uma rede social ou outra qualquer, sempre se fala relacionando a fisioterapia pélvica à sexualidade, né? E vai muito além disso, né? Nós trabalhamos, a sexualidade, ela é uma das áreas da fisioterapia pélvica. Nós temos a uroginecologia, que trabalha todos os tipos de disfunções pélvicas relacionado a incontinências. Nós temos a parte também pós-operatória, nós temos a parte lidando com todos os tipos de disfunções, de dores crônicas, né? Então, a fisioterapia pélvica, ela tem um leque muito grande e necessita ser falado, necessita ser abordado para que a população conheça e busque ajuda quando realmente sentir necessidade. Jô, eu lembro que uma vez conversando com várias pessoas sobre dores de meninas que menstruavam, assim, muitas delas reclamavam que passaram a vida tendo dores, aquelas cólicas menstruais, e não sabiam o que era. E hoje a gente já sabe que a liberação miofacial, que você é especialista nisso, inclusive, ela ajuda demais essas dores. Para quem tem endometriose, explica um pouco o que a fisioterapia pélvica pode fazer para ajudar adolescentes e mulheres que sentem muitas dores em decorrência de cólicas menstruais ou endometriose. Cada vez mais a fisioterapia pélvica, ela entra mais profundamente nesse mundo da dor, né? Antigamente, pouco se falava em liberação miofacial genital interna, onde a gente consegue, com práticas e técnicas manuais, liberar os músculos que estão dentro da pelve, né? Nós temos vários conjuntos de músculos aqui dentro da pelve e eles chegam um momento da nossa vida que eles tensionam por algum motivo, seja por estresse, seja por um mecanismo de defesa da própria dor, né? Seja por aderências internas, porque nós falamos em liberação miofacial, a gente fala sobre fáscia. Fáscia é um tecido que ela recobre toda a musculatura, que ela recobre músculos, está entre
entre os músculos, entre os nervos, entre os vasos sanguíneos. Ela é quem permite esse deslizamento dos tecidos. A partir do momento que ele tem um tipo de aderência, seja por tensão, por cicatriz operatória, ela passa a estar presa. Isso gera dor. Essas dores menstruais, elas estão muito ligadas a isso, né? Muitas vezes o adolescente ele tem uma condição de endometriose até muito precoce que não é identificada muito cedo, né? Antigamente, as mulheres, para identificar um quadro de endometriose, duravam de 10, 15 anos. Isso elas iam sofrendo com dores. E para todo lado que perguntavam, não é normal. A mulher sente dor na menstruação, a mulher sente dor... no dia a dia mesmo, na ovulação, então isso é normal. Agora não, agora as coisas estão sendo desmistificadas, já aparecem muitos estudos científicos mostrando a verdadeira causa da dor. E a pélvica, ela atua com muita destreza na liberação miofacial, diminuindo esses quadros de dor e devolvendo a qualidade da vida para a mulher. E aí me surgiu uma indagação agora, Jô. Essa dor menstrual, não só menstrual, essa aderência da fáscia, ela isso. também pode causar dor no ato sexual? Justamente isso. Tem uma imagem, não é? De uma fáscia presa? Coloca para nós só a para imagem. que você poder entender o que é uma fáscia, né? Exatamente. É porque é muito fácil quando você fala de fáscia, mas você não mostra. Mas vamos lá. Nós temos esse tecido que recobre toda a musculatura e ela justamente também ela está presente no canal vaginal. Né? Esse canal vaginal ele é recoberto pela fáscia. Tem o canal vaginal aqui. Olha a fáscia. Olha a fáscia. É esse tecidozinho, uma pele. Olha. Aí, nesse caso, nós estamos mostrando uma aderência. A partir do momento que esse tecido está preso, quando a mulher tem uma relação sexual, esse tecido, em vez de deslizar, ele fica preso, causando a dor, causando os incômodos da relação. Né? É uma pele transparente, mas parece bem resistente. Muito resistente. Ela é um tecido que tem ácido hialurônico, elastina, então ela tem uma elasticidade muito grande, ela tem uma resistência muito grande. Então, ela tem a função de deslizamento. Quando está presa, é o que gera a dor. E qual é a recomendação para as mulheres? Porque assim, as mulheres agora estão nos assistindo e se indagando. Essa dor, precisa procurar de imediato quem? Procura um profissional, no teu caso, a tua especialidade, ou vai direto com o ginecologista que vai indicar um fisioterapeuta pélvico? Muitos pacientes chegam até nós com encaminhamentos de ginecologista, né? Hoje, graças a Deus, os profissionais da saúde estão cada vez mais atentos a essas queixas, essas demandas. Ótimo. E estão tendo muito a fisioterapia pélvica como um aliado. Eles sabem que a partir do momento que acontece essa liberação nesses tecidos, o paciente tem uma melhora repentina, melhora a qualidade de vida, diminui as queixas, diminui também a recarga medicinal, tratamento medicamentoso para a dor, né? Porque automaticamente, se esse tecido é liberado, cessa a dor. Automaticamente diminui a carga de remédio nesse paciente. Sim. Então, nós já temos como aliado. Mas a fisioterapia pélvica também ele é um profissional de primeiro contato, né? Se você sentir a necessidade de tudo que nós falarmos aqui hoje, tiver alguma queixa semelhante, você pode sim procurar como porta de entrada a fisioterapia pélvica. Perfeito. Não tem problema algum. Jô, é muito importante isso, porque assim, tem pessoas que passam a vida inteira com dor. E hoje, coincidentemente, eu estava num atendimento e a pessoa me falou que foi atendida por você, na verdade, me contando um atendimento seu de uma mulher já de quase 50 anos que sentia muitas dores em razão de endometriose e ela vai fazer uma cirurgia. E o médico exigiu que ela fizesse essa liberação miofacial antes da cirurgia. Então, incrível. Porque provavelmente deve facilitar o trabalho dele, eu não sei. Sim. E aí o que ela relatou? Que todas as vezes que ela menstruava, ela sentia muitas dores, muita dor de cólica. E ela fez a liberação com você, na verdade, você fez a liberação nela, e ela, por um milagre seu, ela não sentiu mais dor na última menstruação. Imagina o alívio. Por isso que eu falo assim, se você já conhece o trabalho de um profissional, você vai e faz o procedimento, se submete ao procedimento, a sua qualidade de vida muda. Muda muito. É muito interessante você tocar nesse assunto, que nós temos pacientes que passam pelo nosso consultório
eu acho que até eu comentei algum dia com você que meio que o consultório está migrando para aquele nicho de dor, né? Sim. A maioria dos pacientes que estão tendo muitos resultados e os médicos recebem esses pacientes de volta já com uma diferença, uma qualidade de vida já bem melhor do que elas viviam antes, à base de medicações, eles começam a enviar muitos pacientes de dor. E o nosso consultório está meio que migrando só para o nicho dor. E eu acho isso interessante, né? Porque alguém tem que se preocupar com a dor das mulheres, alguém tem que se preocupar em dar esse alívio imediato, em trazer qualidade de vida a elas, né? Então, nós temos muitas pacientes que realmente têm histórico de endometriose. Algumas não quer dizer que a fisioterapia pélvica ela cura a endometriose. É uma condição crônica, multifatorial, né? Muitos estudos em avanço. Se Deus quiser, futuramente teremos mais respostas benéficas para as mulheres. Mas a fisio ela faz o quê? Se a aderência te causa dor, porque ela traciona os teus órgãos, e esses órgãos, essas fáscias, tem conexão com o sistema nervoso que gera a dor e você libera as aderências, automaticamente a dor cessa. Sim. A dor diminui. Sim. Tem mulheres que passam 5 dias antes da menstruação sentindo dores, incapacitante. Né? Aí tem o período da menstruação com dores. Também com dor. Né? E aí chega um momento que essa mulher chega pra gente e fala assim, olha, pela primeira vez eu tive período menstrual sem dor. Então, acho que isso aí já é a resposta do nosso trabalho, já é... Não, e o meu caso específico, Jo e Oriche, todos os meses eu ia para o hospital com dor. Eu era incapacitante, eu não tinha qualidade de vida. Estava chegando o período menstrual, eu ia para o hospital porque eu não conseguia andar de tanta dor. Nossa. E aí a solução, à época, foi a colocação do DIU, para que eu não menstruasse. Então, foi a indicação médica. E a minha vida mudou completamente. Talvez se eu tivesse ido num profissional como você naquela época, nem precisasse usar o DIU. Exatamente. O DIU, nesse caso, aí, ele entra como um bloqueador, né? Sim. Um bloqueador, então automaticamente diminui aquela formação ali do endométrio, querendo ou não, o bloqueio da menstruação faz com que diminua as dores. Porque quando você vai menstruar, o útero, quando tem a descamação do endométrio, o útero faz pequenos movimentos ali, contrações para expulsar o sangue. Nesse momento, com a atração desses tecidos presos, acontece a dor. A descarga de dor, entre outros fatores também associados, né? Então, realmente, tem muitos pacientes que usam DIU e ainda sentem dores. Né? E a resposta com a liberação é um dos carros-chefe da fisioterapia, né? Tem um resultado significativo. Tem pacientes que zeram a dor 100%. Isso é fantástico, fantástico. Jo, você falou aí sobre o pós-operatório. Muitas pessoas que submetem a cirurgia, esterectomia ou retirada de algum órgão que possa gerar a aderência. A liberação miofacial também atua para aliviar as dores ou retirar, né, essas fáscias que por um acaso tenham aderido? Como que é? O mesmo trabalho? Nós temos que observar a liberação miofacial interna exatamente como acontece externamente. Quando nós temos uma tensão muscular, um ponto gatilho, né, em alguma parte do nosso corpo, geralmente ombro, aqui, esses músculos mais proeminentes, que a gente faz alguma força, o que é feito? É feito uma liberação de pontos gatilhos, de músculo. É exatamente igual. É igual. Né? Quando se trata de pós-operatório, o médico ele visualiza não apenas aderências de fáscias, mas aderência cicatricial. Então, a partir do momento que você começa a liberar esses tecidos que estão presos por causa até mesmo da cicatriz e frouxa ele, deixa ele não ficar puxando esses tecidos, ele sabe que você vai ter uma melhor qualidade de vida. Ele sabe que você não vai ter aqueles puxões no abdômen, aquelas fisgadas, entendeu? Sim. Então, isso também é a liberação miofacial. E os médicos aqui em Roraima, eles têm se atentado para isso, feito os encaminhamentos para os fisioterapeutas pélvicos que têm essa especialização? A fisiopélvica, como que é o mercado, assim? No Brasil, ela não é tão antiga, né? Nasceu lá, no berço mesmo, Europa, mas cada vez mais os profissionais têm se atentado, sim, para isso. Eu acho muito legal, porque a maioria dos meus pacientes, apesar de chegarem alguns diretamente, né, como primeiro contato, eles são encaminhados por profissionais, urologistas, coloproctologista, ginecologista. Então, assim, é uma gama de profissionais que tem
a fisioterapia como um braço forte para ajudar na qualidade de vida do paciente. Ai, que Isso bom. tem acontecido de forma frequente. Que bom. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, você vai ali fazendo massagens e descolando para que essa aderência solte, é isso? Então, aquele tecido preso, né? Sim, Se eu- porque eu estou imaginando aqui, eu tive cólica menstrual desde sempre. Uma menina que ainda não tem vida sexual ativa. Como que você que faz para descolar isso sem que você Sem ser tenha... internamente, né? Exatamente. Sem ser um procedimento Porque tem mãe invasivo. aqui assistindo a gente, dizendo, minha Claro. filha morre de dor de cólica, mas Claro. ela não tem vida sexual ativa. Como que faz? Eu tenho pacientes adolescentes, né? Não é a primeira vez, sempre tive pacientes adolescentes e algumas são questões de incontinência, outras são questões, isso é um link legal, incontinência em adolescentes, tá? Muito presente, mesmo? mas outras é justamente por dor, por cólica menstrual, desde muito cedo. Nessas pacientes, nós não temos como fazer, propriamente dito, uma liberação via vaginal, não é invasivo. Sim. Nós buscamos fazer via abdominal. Entendeu? Abdominal. Buscamos Por fora mesmo da pele. o tecido abdominal. Ok. Começamos a tracionar com uma força X dentro da técnica, suportando sempre que ela suporte o limite de dor. A gente respeita o limite de dor. Porque é doloroso? A liberação, imagina você descolando um tecido. É doloroso. Então, é Na doloroso. costa é doloroso, mas ele não é traumático. Ok. Porque o que acontece? Se eu tenho um músculo para ser descolado e eu aperto aqui 20% e esse é o teu limite de dor, eu tenho que parar no 20%. Ok. Eu descolo 20%, descolo mais um pouco até a gente chegar ao limite. Por isso que também é muito relativo você falar quantas sessões eu tô livre. Eu não Depende posso da te sua dizer. dor, da sua tolerância. depende você de cada suporta. corpo, né? Depende de cada organismo, depende do limiar de dor de cada paciente. Tem uns que eu toco um pouquinho, ele já tá ali já gritando. Tem outros que não. Fala assim, não, Deixam pode fazer. até tocar um pouquinho mais, eu Isso, aguento. isso tem que ser feito durante a menstruação ou tem que ser fora do A menstruação do não é período? impedimento, mas geralmente os pacientes sentem se incomodado com o fluxo, Sim. né? Durante. E automaticamente a gente faz antes do período menstrual, até porque eu gosto de começar a fazer bem antes do ciclo menstrual para o paciente na próxima menstruação já começar a comparar sentir os Já efeitos. sente os benefícios. com é. a anterior, entendeu? E o resultado a partir da quarta sessão já é muito perceptível. O paciente, depois da quarta sessão, ele já começa a perceber uma relação sexual mais tranquila, sem ardência, sem queimação, sem dor. Aquele soquinho lá no fundo da vagina, quando a mulher, dependendo da posição, sente, às vezes a mulher já relata que não sentiu mais. Então, Então, para. Olha os benefícios. É muita coisa. gente, olha. Então quer dizer que isso... olha na minha cabeça, assim, eu tenho certeza que tem mulher aí que riu, mas deve pensar a mesma coisa. Eu achava que ali era o final do canal. Pode ser uma aderência? Eu também achava. não. O canal vaginal, ele não é... Tem mulher que chega no consultório, doutora, eu acho que eu sou raso pro tamanho do pênis do meu esposo. Sim. Pode falar isso aqui? Claro, por favor. E muitas mulheres chegam com essa achava abordagem. isso, eu achava. Muitas mulheres chegam com... Assim como tem aquelas mulheres que falam assim, eu acho que eu sou frouxa, eu acho que eu sou isso, eu acho Ou que eu sou então, aquilo. por exemplo, no meu caso, eu pensava que o meu útero era muito baixo. Então, pode tava ser. tocando Por isso no útero. tocava. Pode ser. E muitas mulheres tiram o útero e continuam com a mesma percepção. Então, a maioria das vezes, quase 100% das vezes, isso são tipos de aderência. O canal vaginal, ele tem que acompanhar o Gente, movimento. Nossa, E o- explica muito olhando aqui nessa câmera, que eu tenho certeza que como nós, muitas mulheres estão achando aí que, na verdade, A gente tem- achava que tem o tinha uma canal barreira ali. Sim, É. tinha um Exato. finão. Geralmente essa barreira ela é posicional. Geralmente 4 apoio, dependendo da posição, a mulher sente esse incômodo. Ah, Se é uma sim. posição mais confortável, a mulher não sente muito esse incômodo. Aham. Então, esse é mais um motivo para você entender que tem o tecido limitando preso, limitando Olha. o deslizamento desse canal. Ah, entendi. Nossa, E tem gente. jeito, tem tratamento. Tem jeito. Por isso que A dói. liberação miofacial Por ajuda. isso que dói. Por E isso a que gente dói. achando que tava batendo no final. do canal. Como se fosse uma parede. Gente, olha, nossa, tá tão incrível aqui que eu tô aprendendo demais. Mas
Vamos falar de nossos patrocinadores para continuar essa conversa incrível? Vamos lá. Por favor. Por favor, você com esse vermelho daria uma foto linda. Ai, com certeza. Aliás, se vocês quiserem fazer ensaio fotográfico corporativo, tem algum evento, palestras, temos o fotógrafo oficial do podcast, Diego Veras Fotografia e Vídeo. Aê. Já podem contactar ele nas redes sociais, Diego Veras, no Instagram, para que vocês façam o seu orçamento. Ele está disponível assim, quase que às 24 horas do dia. Ai, olha! Muito bom. E nosso outro patrocinador Master Plus, que é o nosso Parima. inclusive, Parima. Parima Rent-A-Car. Não só Parima Rent-A-Car, que tem a melhor frota do estado em veículos para locação, mas também ele patrocina o nosso chá aqui, viu, Jô? Vamos fazer um Vamos brinde. brindar. Saúde. Obrigada, Saúde. Parima, Obrigada, pela parceria. Parima. O Chá Leão você encontra em todas as distribuidoras e supermercados da cidade. E Parima Rent-A-Car aqui na Capitão Júlio Bezerra. Não, desculpa, Mário Homem de Melo. Mário Homem de Melo, a locadora de veículos Parima Rent-A-Car, a melhor locadora do estado. E eu quero aproveitar para pedir para todos vocês que nos assistem, para assinar se inscreva no nosso canal. Se inscreva. No YouTube, Mulheres Seguras Pod. Cliquem nos nossos vídeos, deem um joia, um like para nós. Compartilha, like. Isso, manda para alguém, porque Mande pra tudo alguém. isso aqui é alguém. Eu sei que vocês pensaram em muitas mulheres que vocês conhecem. Exato. Que minha amiga me comentou. A Jo tem a resposta. Já manda o programa para Isso ela. aí, se inscrevam no nosso canal. Exatamente. E outra coisa, estamos na 3ª temporada, tem muitas convidadas com assuntos extremamente relevantes, de interesse de todas as mulheres, na verdade, de todas as famílias. Vá lá, assistam, mandem para suas amigas, se inscrevam e compartilhem, porque o material é muito bom. E outra, esse podcast não é só para mulheres. Exatamente. Homens também. Isso. Famílias. Inclusive, agora vamos falar sobre homens. O trabalho da fisioterapia pélvica em Pra homens. Uau! Próstata. Vamos lá, Jô. Então, nós temos uma demanda de homens que buscam a fisioterapia pélvica, seja por um peso no reto, tem aquela sensação de peso no reto e se Sério? preocupam. E o que pode ser? Corre tensão muscular. Tensão. Sério? Músculos Caramba. presos, músculos Que tensionados. também vai ter que Liberação liberar miofascial externa, tá? E os homens Externa. procuram, porque eu imagino que é um tipo de abordagem de como que se chama? Você faz uma massagem Exato. no reto, Na região Buscando anal. os músculos de Buscando forma os- externas. Nós temos a camada de músculo aqui que se sente pela parte externa. Você busca tecnicamente a localização dos músculos, você tem como. As mesmas, inclusive, as mesmas sensações de dor, de formigamento, de agulhamento que a mulher sente intravaginal, se você pega no músculo tensionado masculino, automaticamente ele vai sentir a mesma sensação. nossa. E ali você descobre que tem um nível de tensão. Também é liberado, né? Muitos pacientes, inclusive, que são caminhoneiros, que passam muito tempo sentado, que começam a sentir esses incômodos, procuram sim. o médico pensando que é algo Principalmente quem passa muito tempo sentado. muito né? tempo sentado, às vezes é um problema postural também. O tipo de trabalho exige uma postura inadequada, fazendo com que tenham uma tensão. Tanto homem, mulheres e crianças, dependendo da postura, pode também ter esse nível de tensão alterado devido à postura. Porque o nosso corpo, ele busca adaptações. Se eu não estou sentando bem, se eu não estou caminhando bem, se eu não estou mantendo o meu corpo numa postura legal, o meu corpo ele tenta se ajustar. E essas compensações geram tensões. Eu sei que imagino que tem muitos homens que sentem receio, né? Às vezes de procurar. Ficam constrangidos, tem algum assim? caso que foi assim, o mais difícil que você teve que. Mas você vai me responder depois da beleza. pausa. Segura aí, então. Porque Homens. no melhor a gente tem um intervalo comercial, porque nós estamos na Rádio Roraima e assistam o nosso programa todos os domingos na AM Roraima 590. A gente já volta com o segundo bloco.
E retornamos no segundo bloco com a conversa que está excepcional. E eu preciso fazer uma pergunta aqui que a gente estava conversando nos bastidores, que é incrível. Doutora, a gente sempre acha que no ato sexual, algumas mulheres indagam: nossa, eu sinto um desconforto, sinto algumas dores, eu acho que o meu canal é curto, ou o pênis do meu marido é muito grande, acaba gerando esse desconforto. E aí, o que na verdade pode estar causando esse desconforto e essa dor? Realmente a culpa é do homem? Nem sempre a culpa é do homem, né? Vamos pensar por aquela ideia. Quando nós falamos de canal curto, nós estamos dizendo que tem uma limitação. Mas o canal vaginal, ele não é para ter essa limitação. O pênis, como nós brincamos no intervalo aqui, ele faz pouca coisa. Não faz muito. O trabalho dele não é muito exaustivo, não. Né? O pênis, ele ereto, entra no canal vaginal, que já vai estar lubrificado caso a parceira esteja em excitação, que nós temos que entender isso também, sim, né? Muitas vezes a mulher não está excitada o suficiente para uma penetração e sofre nessa penetração. Porque o deslizamento, ele não é eficaz. Mas voltando lá no canal curto, muitas mulheres acham que tem o canal muito curto, mas às vezes são aderências no final do canal que limita, fazendo uma barreira. O pênis tenta deslizar até o final e não consegue, porque o tecido está preso. Então, isso causa sensação de encurtamento. E muitas mulheres acham que o útero está baixo e o soco que leva ali no colo do útero é porque o útero está baixo. Às vezes também não significa que seja isso. Muitas mulheres retiram o útero, como tem aderência, continua tendo a mesma sensação. E dor, né? E dor. Então a culpa não é do homem. A culpa não é do homem. Então vamos olha, aliviar os homens aí que estão na escuta. Como eu falei da lubrificação, né? Nós temos aqui o clitóris, a glande do clitóris, não quer dizer que seja o clitóris. A pontinha só, é a pontinha do iceberg. O clitóris é tudo isso. Embaixo ali. Embaixo. Olha isso. Por trás. Nós temos aqui, esse é o corpo do clitóris, que ele é muito parecido com o corpo do pênis, né? Para a mulher estar excitada, a mulher tem que ter esse corpo do clitóris cheio de sangue. Senão não tem excitação. Olha. Se não tem excitação, não tem lubrificação. Muitas vezes a mulher inicia o ato sexual sem lubrificação, achando que está ressecada. Às vezes ela não tem excitação suficiente. E muitas vezes as aderências faz também com que essa lubrificação seja comprometida. O tecido não desliza, o tecido não corre, a lubrificação que vem desse tecido da fáscia não mina naquela vagina. Automaticamente, só na base do lubrificante. E Jô, e consegue fazer liberação miofascial também, né, só nessa parte para tentar amenizar? Do clitóris? Do clitóris? Quando nós fazemos liberação, a gente não fala liberação individual nos músculos. Nós fazemos em toda a região. Toda a região. Aí beneficia tudo. Em toda a região. Parte anal, externo, se tiver tensão, parte clitoriana, a parte da mucosa dos lábios, que às vezes a mulher sente sensibilidade de ardência, coceira. Às vezes até confunde com candidíase. E às vezes não tem nada a ver com candidíase. É possível confundir aderência com candidíase, Jo? Porque a dor, ela tem uma escala. Ela começa com a coceira, com ardência, queimação, às vezes a sensação de unha, de pontada, às vezes como se fosse uma agulhada ali, entendeu? Então, são níveis da dor. Sim. Então, a primeira dorzinha da aderência bem superficial é uma coceira. A mulher acha que está com candidíase. Sim. Faz exame, dá negativo. É verdade. Né? E às vezes uma liberação ali já passou, sensibilidade. Gente, eu sempre pensei que qualquer ardência, qualquer desconforto era candidíase. Não. E aí você corre pra farmácia pra comprar. Até porque ultimamente tem normalizado muito, né? As pessoas dizem, os especialistas dizem que toda mulher vai ter candidíase, vai ter sempre. Então é como que a gente já é candidíase. Nós temos esse primeiro pensamento, predisposição, caso a imunidade baixe. Tem alguns fatores que causam desencadeamento. Sim. Entendeu? Mas não é toda coceira que é candidíase. Né? Então, assim, isso é importante. Tem que ser bem avaliado para poder você tomar a conduta correta. Verdade. Às vezes entrando com terapias, né, desnecessárias. Assim também como a infecção urinária. Muitas mulheres sentem a mesma sensação de infecção urinária e não estão com infecção urinária. Nossa, gente. Fazem exames, dá negativo. É o quê? Aderência próximo à uretra.
Esse tá tudo preso. Meu Deus. O canal vaginal, ele é como se fosse uma torneira, certo? Mas vamos pensar que ela é de tecido. Quando a urina vai sair por ela abre, o canal vaginal abre para sair o jato urinário. Se eu tenho aderência ao lado periuretral, ao lado da uretra, quando estira essa torneirinha aí para passar a urina, ela arde. Ela foi tracionada pela aderência. Tem uma ardência, automaticamente é confundido como infecção urinária. Com certeza. E nem Olha sempre é só. infecção urinária. Olha Quantas só. mulheres estão tratando, inclusive, os médicos Tomando antibióticos. têm essa sensibilidade para esse Tem. conhecimento, porque às vezes o médico pode realmente achar que essa mulher está com um problema de saúde e é outro completamente diferente. Diferente. É muito interessante que, por isso que é priorizado às vezes muito o exame, né? Alguns médicos, eles têm muitas pessoas realmente que por causa de aderências têm infecção urinária recorrente. Mulher passa 1 ano tratando infecção urinária. Sim. Enquanto ela está coberta com a medicação, ela está tranquila, sem sintomas. Quando ela suspende a medicação, médico, claro que suspende a medicação, volta os sintomas de infecção urinária, né? Ou seja, não teve liberação, tratou os sintomas e às vezes a infecção urinária até acontece. Por quê? Essa uretra presa, aberta, sem ser fechada no local, no momento que não é de esvaziamento, ela é uma porta de entrada. Sim. E a nossa vagina está aqui, próximo da região anal, Sim. né? Então, a nossa vagina ela tem um pH bem ácido, que faz com que tudo que entre ali dentro é destruído. Para nossa proteção. A mulher tem que ter um pH bem ácido na vagina. Para proteção. Ela é autolimpante. Ninguém tem que limpar dentro da vagina. Não? Ela joga Não. tudo para Ah, fora. peraí, volta. Não, isso eu já aprendi. Isso eu aprendi. E eu sempre achei que eu tenho que usar o sabonetinho íntimo todo dia, fazer a ducha todo dia. Não, tá Não. errado. Sabonete íntimo por fora. Por fora. Observar bem se esse sabonete íntimo ele está adequado Ao ao pH da tua vagina. Qual é o pH? Não. O pH da vagina normal ele tem que estar entre 3 e 5. Ele é ácido. É 3 e muito 5. ácido, Tem que é. ser ácido. É. Pra Ok. proteção. Senão não mata Senão não as mata bactérias. o que entra aí, as bactérias, né? E já, por exemplo, do reto, é 7. É neutro. Olha. Mas nós temos uma super proteção na vagina. Entendeu? E nós não temos. Se Olha você aí, começa mas- a lavar com sabonete íntimo, você está tirando essa barreira de proteção. Então, E está sendo cada vez mais exposta. então aos mulheres, hábitos de não contaminação. lavem a vagina, a parte interna da vagina. Não lavem. Não lava. E Você não está é tirando externo. sua proteção. Às vezes a mulher acha que aquela secreção que sai na calcinha É, é aham. sujeira, é doença. Não. Que fica manchando A calcinha. a Exatamente. calcinha, né? Sim. É normal. É normal. Normal, sim. Aquela lubrificação é normal. Observa coloração, Coloração e cheiro. Né? Coloração e Qualquer cheiro. coisa que seja além do usual, do comum, é importante procurar um Qual a ginecologista. pra coloração avaliação. normal? Essa coloração mais esbranqueadinha, assim, Esbranqueadinha. clarinha, por exemplo. Sim. Ela é normal. Normal. Tipo, Agora aquele transparente? Amarelo não, transparente, né? agora aquele amarelo, fétido. É, aquela esverdeado. aquele leite coalhado, é como se fosse um leite coalhado, Isso. assim, cheio de grumos. Aham. Também ele é um sinal, então ela tem que ser avaliado. Aí é importante buscar um profissional da área. Sim. Nossa, incrível. Jô, vamos voltar aos homens que a gente estava falando antes. Sim, no primeiro, ficou uma no pergunta primeiro no bloco. ar, né? Aham. Você falou em relação à questão da próstata. Muitos homens, depois da cirurgia de próstata, necessitam do trabalho da fisioterapia pélvica? O que a fisioterapia pélvica pode beneficiá-los? Tanto em relação à próstata quanto à ereção. Hoje o tratamento para homens geralmente está disfunção erétil. Muitos pacientes procuram por disfunção erétil. Chega aí uma etapa da vida que ele começa a se preocupar, né? Sente um pouco que o nível de estresse, isso ou aquilo, está fazendo com que ele tenha problemas de ereção. Então, muitas vezes, eles passam pelo urologista. E pode ser aderência também? Pode ser aderência, mas também pode ser descoordenação dos músculos pélvicos. Né? O sistema motor para ereção são 3. Né? Nós temos aqui neurológico, nós temos cardiovascular, que é quem vai mandar sangue para esse pênis, Sim. e nós temos o muscular, que é quem garroteia esse sangue quando ele está cheio, para não ter retorno venoso, para manter esse pênis ereto. A fisioterapia pélvica, ela trabalha na musculatura, fazendo com que fortaleça, tenha coordenação para garrotear esse sangue no pênis, fazendo com que ele tenha maior duração de ereção. E o que Ó, que garrotia? excelente. Garroteia, garrotia?
Garroteia? Garrotear mesmo, né? Garrotear. É. O que faz essa tração? No momento que você está no ato sexual, esses músculos, tem os músculos que eles estando totalmente fortalecidos, coordenados, eles, quando tem ingurgitação do sangue, eles se mantêm presos. Que incrível. Fazendo com que diminua esse refluxo. Interessantíssimo. É interessante. Incrível. Fisiologia, anatomia, o nosso corpo ele tá todo interligado, entendeu? E tem essa conexão direta. Então não adianta buscar a fisioterapia pélvica pensando em um dos fatores se não se preocupar com os outros. Muitas vezes o paciente tem o lado medicamentoso, que o médico necessita passar um tratamento, né? Tem um lado psicológico, que às vezes a maior parte das disfunções está conectado com algum problema psicológico. Sim. E aí a gente trabalha a parte muscular. E dá muito certo quando os três estão bem associados. Olha aí, homens, já sabem então, quem procurar. Jô, e a questão da... tem alguma coisa a ver quem sofre de hemorroida? Também, assim, tem As hemorroidas, geralmente, tem alguns problemas, a pessoa tem alguns problemas de constipação, né? Então, a partir do momento, a fisioterapia pélvica trabalha muito bem nesse campo também. Intestino. A partir do momento que você não consegue relaxar essa musculatura, não sabe fazer cocô corretamente, Sim. não sabe ter uma posição correta para evacuar, não sabe fazer a força correta, né? Que na verdade nós temos que fazer força, nós temos Existe que uma relaxar. força correta? Respirar. Nós temos que fazer uma posição correta, usar a nossa respiração ao nosso favor, sem fazer aquela força de pressão abdominal. A gente vamos aprender a fazer cocô. É muito A gente importante. tem que respirar, sentar de forma adequada e fazer uma força adequada. Explica, Qual é a Jô, pra postura nós. correta? É um conjunto, né? Eu não passei para ti o slide, mas é o seguinte. Quem já ouviu falar aqui do banquinho? Já. Já ouviram falar? Aquele degrauzinho lá. Então, é muito falado assim, use o banquinho. Por que fala-se use o banquinho? Porque nós temos uma postura primitiva. Sim. Que é de cócoras. Cócoras. Certo? Uhum. Aquela posição de cócoras, nós temos um músculo chamado pubo retal, que faz de conta que aqui é o reto, o canal do reto. Esse músculo, ele faz isso, é um músculo de continência. Ele traciona quando eu estou na posição de 90 graus e ele relaxa quando eu estou na posição de 35 graus. Que é o caso do vaso. É o caso do banquinho que fala, né? Se eu coloco isso, diminuo essa angulação, o meu pubo retal, ele relaxa. Fazendo com que o meu reto não fique preso e automaticamente a eliminação é com mais facilidade. Sem eu precisar fazer aquela força intraabdominal. Porque você diminui assim, né? A angulação. Exato. O vaso é que ângulo? O vaso sanitário? 90 graus. 90. Então esse é ruim. É ruim. Aí você fala assim, eu tenho que estar o tempo todo com o banquinho? Não precisa. E se eu sentar em cima do vaso? Não precisa sentar. Diminui a Até angulação. porque é como que as se pernas... inclina um pouquinho pra frente. Você já diminui a angulação e o pubo retal só isso. E se você colocar o banquinho, suas pernas vão subir assim. Também Elas diminui a vão angulação. fazer mais pressão, né? Exato. Então Entendeu? é isso, gente, olha só. Então a gente vai sentar no vaso, inclinar um pouquinho para frente. frente, para você alterar essa angulação Isso. e aí você libera o canal retal para que o cocô saia Facilita. mais Com fácil. mais facilidade. É por isso que a técnica do banquinho funciona muito bem. E a respiração, Jô? A respiração é importante você puxar a respiração em vez de fazer uma força. Que ao contrário, abdominal. por isso que talvez as pessoas fazem força e aí sai a Prende. hemorroida. Aí tem o problema da hemorroida. É. Você começa a fazer uma força descompensada. O mais importante da evacuação, gente, às vezes não é nem você observar a sua posição e respiração. É você respeitar o comando que o cérebro te dá. Porque quando chega fezes na ampola retal, o que vai acontecer? Vai dar vontade de ir ao banheiro. Se você não respeitar, o nosso intestino é responsável por puxar todo o líquido dessas fezes. Então, se você não respeitar esse momento, ele vai endurecer, ele vai ficar duro. Quando você for fazer, essa sensação vai passar. Isso é um cocôzinho. Um cocôzinho. Olha isso. Essa sensação vai passar, só que quando ela vir de novo, quando cair outras fezes ali naquela ampola, que ela largar e os sensores aqui comunicarem ao cérebro que tem fezes, para eliminar, essa primeira fezes já vai estar seca. Sim. E aí vai aumentar, você vai ter que fazer um esforço muito maior. Então, o primeiro comando, gente, é respeitar. Deu vontade de ir ao banheiro, vá ao banheiro. Tá? Aí e automaticamente não terá um ressecamento de fezes. Sim. E a as questão pessoas- de horário? As pessoas... Deixa
resolver o cocô aqui. Eu conheço pessoas que dizem, não, eu não posso sair de casa sem ir no banheiro, sem fazer número 2. E mesmo sem vontade, elas vão, sentam no vaso e aí? Sem vontade. Forçando. Geralmente, ela vai fazer se tiver alguma fezes, algum produto aí já próximo da saída. Já próximo. Que ela vai forçar um pouquinho, se tiver fezes no canal, já chegando ali no canal, pode ser que ela consiga, né? Mas o correto mesmo é você ter o desejo evacuatório. E esse desejo, completando aqui o que a Euridice está falando, esse desejo eu consigo treinar, programar, porque, por exemplo, o meu marido, vai ao banheiro todos os dias às 5 da manhã. Eu acho incrível isso em qualquer lugar do mundo que ele estiver. Isso é uma programação, você consegue treinar para que você faça exatamente nesses horários que você acostuma? O corpo ele vai se adaptando. Nos seres humanos, geralmente, depois da primeira refeição, vem esse à vontade. Desejo evacuatório. Entendeu? Então, se você começa a aproveitar esse time, ou a primeira água, tem gente que quando toma água cedinho, já sente vontade de ir ao banheiro. Pra mim é se você começa a aproveitar esse tempozinho aí, você pega isso a seu benefício, é importante porque quando você estiver fora de casa, você automaticamente não vai se inibir de evacuar automaticamente, porque não vem o desejo só em casa, automaticamente você evita um problemão aí pro seu sistema. Fantástico. É verdade, é verdade. Nosso segundo cérebro, né, o intestino. Que interessante isso, gente. Uma coisa puxa a outra, Uma coisa puxa a outra. Interessante. Quer falar dos nossos patrocinadores de novo? Os nossos patrocinadores de novo, vamos lá. Nunca é demais falar. O nosso patrocinador master, Parima Rent-A-Car. Você tem carro próprio? Tem. Você não loca? Mas quando você viaja, você aluga? Sempre aluga. Então, aqui quem chega ao nosso estado, Roraima, Boa Vista principalmente, nós temos a melhor locadora de veículos do estado, Parima Rent-A-Car. Os melhores veículos, os melhores preços, os melhores contratos. Então, se você chega na nossa cidade ou ficou sem carro mesmo, vá ao Parima Rent-A-Car e faça a locação mais legal com os melhores preços. E ainda, além disso, nós temos o nosso chá, que é fornecido pelo Parima também. Em todos os supermercados você vai encontrar e também nas distribuidoras do estado. Parima Rent-A-Car e nosso chá Leão também. Isso aí. Jô, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da fisioterapia pélvica com crianças. Quando que os pais eles devem ter o cuidado de levar a criança para um fisioterapeuta que tem a dificuldade de desfraldar ou de fazer cocô? Como que é o trabalho? Assim? Quando que os pais devem pensar, eu acho que isso já é um problema? Eu nem imaginei que a gente levaria um bebê para o fisioterapeuta pélvico. O sistema urinário também ele tem um período de maturação. Então, 3 a 5 anos, a criança começa a ter a sua independência, né? De diminuir essa enurese noturna, começa já a diminuir. Passou dessa faixa etária, os pais já têm que ficar atentos, né? Muitas vezes as crianças elas têm enurese noturna, porque esse sistema amadurece. Como é que chama? Enurese noturna, faz xixi na cama, né? É o famoso xixi na cama. Eu fiz xixi até 10 anos. Olha então, aí. já passou um pouquinho aí da faixa etária normal, passei né? Bastante. Mas, por incrível que pareça, nós temos adultos ainda que traz isso da infância, né? Nós temos adultos com essa disfunção, que é um tratamento... Qual a porcentagem de adultos hoje eu não sei te precisar a porcentagem, mas a gente tem, não é assim tão absurda, mas existe sim. Algumas pessoas já com 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, que tem, um problema muito sério, porque se da criança já é um constrangimento, que a criança ela se inibe de ir para casa do coleguinha. Isso. Né? Ela se inibe de fazer uma viagem sozinha. Então, ela tem aquele meio que esse probleminha em casa, todo dia lava roupa e o pai briga e a mãe... E às vezes a culpa não é do pai e não é culpa também da criança que tem preguiça de levantar. Às vezes esse mecanismo não regulou toda a vida, entendeu? Sim. E isso a fisioterapia pélvica trabalha, fazendo com que esse processo aconteça, que esse amadurecimento aconteça. Através de biofeedback, são trabalhos lúdicos, onde a criança tem lá um videogame, a gente começa
verificar como está funcionando a musculatura através de um sensor, né? Essa criança começa a contrair, relaxar de acordo com os movimentos do jogo que exige. Então ele vai aprendendo a ter essa sensação, como é contrair, como é relaxar, como é a sensação de fazer xixi. Então ele começa a coordenar a musculatura. Isso tem assim uma solução bem eficaz. E às vezes a criança, ela perde também urina à noite porque ela tem uma constipação crônica. A bexiga, ela tá aqui, né? Do homem coladinha com o reto, certo? Que o homem não tem útero, né? Sim. Então, o que acontece? Uma constipação muito severa nessa criança faz com que esse reto muito cheio de fezes fique comprimindo a bexiga. E às vezes ela sente essa vontade, essa necessidade de urinar muito mais vezes, às vezes tem essa urgência, às vezes é um problema. Tem que ter uma avaliação. É uma constipação que está gerando a outro problema. Então, todos os casos têm que ser muito bem avaliados, né? Então, é importante procurar um profissional na dúvida e, com certeza, ele vai nem que seja te orientar a buscar uma linha de tratamento. Eu nunca tinha imaginado que a constipação poderia causar pode um causar problema urinário. Jô, e mais ou menos esse trabalho é o mesmo realizado em pessoas mais velhas com incontinência urinária, idosos principalmente? O mecanismo é praticamente o mesmo, só que com a criança a gente trabalha de uma forma mais lúdica, né? Fazendo nada invasivo, fazendo com que ele entenda a necessidade, o porquê que ele está ali, né? Buscando tudo de uma forma... Nós usamos muitos jogos. As crianças se adaptam muito bem, adoram um celular, adoram um tablet, né? E com isso nós vamos buscando esse contato, essa afinidade entre o profissional, conquistando também a segurança desse pacientezinho que nós temos aí, né? Que é muito importante ter essa segurança, ele ter a segurança em você e você conseguir desenvolver um trabalho. E a gente usa muito, sim, o biofeedback, fazendo com que ele entenda essas sensações que ele sente. Quando ele deve ir ao banheiro, até naturalmente amadurecer todo esse sistema. Sim. Jô, vamos mudar um pouquinho. Já para finalizar, porque eu queria falar sobre as grávidas. Eu acho tão importante as grávidas saberem do trabalho. Estamos finalizando? Já. Diego já apareceu 5 aqui. minutinhos. Então vamos aproveitar esses minutinhos. Só para encerrar. Só para você poder falar um pouquinho do trabalho com as grávidas. A gente encontra a Jô? A Jô vai dar aí os... Tá, eu sou péssima para contatos, mas vamos lá, eu vou dizer assim, gente, quando a gente fala de grávidas, às vezes uma das perguntas mais frequentes, eu só procuro a fisioterapia pélvica se eu for ter parto normal? Não, isso é o maior mito que existe. A fisioterapia pélvica, ela está aí para qualquer tipo de via de parto. Porque ela vai te ajudar na sustentação do bebê. Se eu tenho um assoalho pélvico forte, eu vou ajudar com que esse bebê esteja aí bem sustentado aí, diminui um pouco os impactos para a mãe. Diminui a severidade de incontinência, evita a incontinência urinária, dores lombar, vai diminuir também... além disso, ela vai ter uma recuperação pós-parto muito melhor. Então, independente da via de parto, a grávida, ela é muito beneficiada quando procura a fisioterapia pélvica. Olha que bacana. Gente, é muito amplo o trabalho. Estou encantada. Eu também. Onde as pessoas podem te procurar para já agendar alguma avaliação, alguma consulta? Como é que essas mulheres podem te achar? Você tem Instagram, Jô, também? Gente, eu tenho Instagram. Eu não a sou gente vai colocar... Eu não sou muito instagramável, não, mas eu tenho desenvolvido um trabalho educacional no Instagram, né? Que antes eu não fazia nada, no sentido de profissional, mas eu fui assim, meio que exigiram que eu falasse sobre o que eu faço. Sim, até porque e foi legal, né? Para expandir mais um pouco o seu trabalho. Exato, que as pessoas conheçam o tudo trabalho. Eu trabalho muito com a parte clínica, né? Eu não trabalho muito com a sexualidade. Você fica também fazendo sexualidade, mas o meu maior mesmo, assim... eu gosto muito de trabalhar com as disfunções clínicas, né? Eu gosto de devolver saúde à pessoa. Eu gosto de devolver qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, eu trabalho muito com a clínica. Eu tô ali na clínica Doutor Vida, em frente ao cartório Loureiro, na né? Villeroy. Ali na Villeroy. Ótimo. O meu Instagram é Joquebed Carbonel. Quem quiser me seguir e conhecer um pouco do trabalho. Sigam ela, né? gente. E, bom, gente, eu estou à disposição. E para vocês também. Muito obrigada, muito obrigada por ter vindo. Foi muito importante informações que sei que muitas mulheres estão precisando. Até nós, né? Estamos precisando. Muitas pessoas vão se beneficiar dessa entrevista. Pessoal, por favor, repassem, compartilhem. É muito importante o que Joquebed falou aqui para nós. E assim, se atentem, porque
a gente pode ter uma qualidade de vida muito melhor com esses procedimentos, a liberação miofacial. Eu estou encantada com o seu trabalho. Parabéns, Jô. Obrigada. Finalizamos, doutora. Finalizamos. Muito obrigada por ter participado conosco. Tirou muitas Obrigada. dúvidas, inclusive minhas, que eu tinha assim, alguns mitos que você, na verdade, esclareceu de forma maravilhosa aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast. E, assim, eu estou encantada com todas as possibilidades que a fisioterapia pélvica pode proporcionar às pessoas. Qualidade de vida, como a Gi falou. E vocês assistam, repassem para as amigas, comentem sobre o que foi tratado aqui, porque para mim foi incrível. Eu tenho certeza que para vocês também. O podcast Mulheres Seguras, a gente fica por aqui, porque mulheres seguras não perdem espaço, elas ocupam, e nós ocupamos o nosso. Até o próximo episódio. Fiquem conosco e se inscrevam no canal. Tchau, tchau.